A voz do Brasil. Produção. Ainda tem o Reine Movimento Rádio Show na Boas Novas. E aí, galera da Rádio Reino, beleza? Vamos começar mais um episódio, mas uma entrevista que hoje eu estou acompanhado de um cara que ele é delegado, ele é pastor, ele é delegado e pastor, suave! E aí, galera, beleza? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir com algo, somar algo aqui com vocês hoje. É isso aí, galera, trouxemos aqui o Suave pra gente conversar, continuando aquela série de profissões que a gente estava fazendo, e esse cara tem uma profissão, né, um tanto assim, digamos que para um cristão, algumas pessoas estranham, alguém já estranhou isso? Cristão sendo delegado? Muito comum as pessoas perguntarem como é que é possível você ser cristão e ao mesmo tempo ser policial, né? É uma pergunta muito comum. E então vamos começar desse começo, cara. Como é que você um dia pensou assim, cara, você é delegado? De onde veio essa parada? Bom, eu sou filho de policial, né? Eu cresci nesse meio, então desde garoto foi uma coisa assim que foi muito natural na minha vida. Então, assim, meu pai é policial hoje, aposentado, né? Meu tio era delegado também. E além disso, minha família sempre foi muito envolvida no campo do direito. E aí quando eu era garoto, eu sempre pensava assim, poxa, eu queria ser alguma coisa que eu pudesse ser tanto policial, mas ao mesmo tempo fazer direito. Aí depois eu descobri que existia a profissão de delegado de polícia. E aí eu fui desde garoto sempre pensando nisso. Tanto que é muito comum, né, assim, alguns colegas de época de escola, até de faculdade, quando depois descobrem que eu consegui alcançar esse objetivo, eles sempre falam assim, poxa, cara, que legal, você desde garoto sempre falava que queria ser isso, então sempre foi um sonho que eu tive. Muito massa, cara. E um dia você conheceu uma coisa que mudou a sua vida, que foi Jesus, né, mano? Com certeza, existe com certeza um antes e um depois na minha vida. E eu aceitei Jesus aos 14 anos, e aquilo foi realmente um divisor de águas completo na minha vida, ainda mais porque eu era de uma família que não vim de um lar evangélico, não vim de um berço evangélico. Então realmente foi um divisor muito grande de águas e fez toda a diferença, inclusive para alcançar meus objetivos. Não só feliz em ser cristão, você, digamos assim, você também descobriu seu ministério, né? E abraçou, um dia você virou pastor. Como é que foi isso? Rapaz, era algo que era até confuso, né? Porque eu me lembro quando eu tava terminando a faculdade, chegou um momento que eu tava até que meio que entrando em crise, porque desde garoto Deus me chamava para poder ir pra obra, e aí eu ficava assim, falei, poxa, mas como é que eu posso trabalhar e ao mesmo tempo seguir ministério, ser pastor, tal, como é que eu posso isso? E aí eu me lembro que uma vez um pastor amigo muito sábio, eu compartilhando esses conflitos no meu coração, e aí ele falou bem assim, ele falou, cara, segue teu caminho de estudo, segue teu caminho profissional e segue o ministério ao mesmo tempo, porque Deus quer colocar os dele nos lugares grandes também. Vamos para o assunto aí da profissão e tal, policial. Uma vez perguntaram para João Batista, está registrado isso lá em Lucas 3, né? Algumas pessoas iam lá para se batizar e perguntaram, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Um deles foram soldados que chegaram lá, tá lá no Lucas 3:14, e perguntou o soldado, né? E nós, o que a gente vai fazer? E aí João Batista respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contente-se com seu salário. Foi o que o João Batista falou pra eles. E eu tenho um conhecido meu que ele fala assim, cara, policial é pra bandido. Ele tava falando assim que você vai se envolver numa parada que tem, digamos assim, já tem uma coisa muito pesada, né? Que é o crime e tal. E você tá exposto a algumas coisas, né? Inegável que você, pô, tá nesse meio, vai estar exposto a algumas coisas. E aí, isso não pesou? Sim, é um risco, a profissão ela tem riscos, né? E é mentira dizer que ser policial não tem risco nenhum, pelo contrário, você está exposto a riscos constantes. Mas isso nunca foi um temor da minha parte. Primeiro por entender que quem me guarda é o Senhor, né? Que minha vida está escondida debaixo dele. Então eu sei que aquilo que eu fizer, eu sei que o Senhor vai estar me cuidando, me protegendo o tempo todo. Além de eu tomar os cuidados devidos e necessários, lógico, né? Mas o principal de tudo, né, que eu vejo é que a profissão de policial é muito associado não somente a ter um contato com a bandidagem,
mas a ter contato com a violência e, inclusive, a se tornar alguém violento. Sim. Porque esse que talvez seja o maior conflito das perguntas que as pessoas me fazem sobre como é que você consegue ser não somente cristão, né? Ser pastor e ser delegado, né? Pastor. Ainda tem isso, né? Então, assim, como é que você é pastor e é delegado? Isso não entra em conflito? Não. Por 2 motivos. Primeiro, o fato de estar no meio da bandidagem é bom porque é um campo missionário. Eu entendo claramente que todas as profissões nós somos, na prática, missionários que estão ali exercendo profissões, que estão ali travestidos de uma profissão. Mas o tempo todo nós somos cristãos e o tempo todo somos missionários, somos emissários da palavra de Deus. Então é um campo muito fértil de propagação da palavra. Eu já tive muitas oportunidades de compartilhar a palavra com pessoas que estavam presas, com pessoas que estavam conduzidas, mas também com colegas de profissão. Porque aí entra a segunda parte. É um meio que costuma ser muito violento. É muito comum policiais se tornarem pessoas truculentas, violentas. Mas como o que rege a minha vida é o Senhor, isso fez com que eu conseguisse lidar bem com isso e não caminhar para esse lado de violência. Pelo contrário, buscar sempre tratar as pessoas com educação, com respeito. Não importa se ela está naquela condição, naquele momento de ser um preso, né? De ser um bandido, que ela praticou o crime dela, ela vai pagar perante a justiça. Eu não sou o executor da pena dela. Eu estou ali para cumprir a lei, mas tratá-la com respeito, com dignidade. Então, ao mesmo tempo, só no campo missionário também perante os outros policiais. Porque a gente tem a oportunidade de dar um bom testemunho, né? De agir bem, de tratar bem as pessoas, de ser honesto, de não se corromper e, ao mesmo tempo, de exercer graça e amor de Deus na vida das pessoas. Filho, então tem como ser policial e ser respeitoso, né? Sim, é perfeito que você consiga, é perfeitamente possível que você consiga fazer as duas coisas. Mas o policial, às vezes, como você falou, o ambiente é de violência, às vezes ele tem que agir, tem que ser proporcional, né? Sim. Precisa agir. E aí tem sempre alguém que aparece e fala, e o amor? Cadê o amor? O amor... Não, eu nunca passei situação assim parecida não, porque pelo menos eu nunca me excedi, nunca tive situações em que eu tive que atuar de forma que eu tive uma reação desproporcional no exercício da minha profissão, né? No lidar com alguém que esteja preso, né? Mas... Acho que o policial militar que ele mais está na ocorrência. Com certeza o policial militar coloca uma situação muito mais exposta a essas situações de extrema emoção, extrema reação, né? É até bom, talvez, para quem esteja nos vendo e nos ouvindo, até fazer essa distinção, né? Porque existe a polícia civil e a polícia militar. A polícia militar é a que trabalha nessa proteção do dia a dia na rua. Então ela tem um contato mais direto com a bandidagem no ato que acontece o crime. Enquanto que a polícia civil ela trabalha após o crime ocorrer. Ela trabalha para investigar o crime depois que aconteceu. Aconteceu o crime, a polícia civil entra para poder investigar, tentar identificar quem foi a pessoa que praticou aquele crime e tomar as medidas necessárias, prendendo essa pessoa e levando ela diante da justiça, né? Pegando um pouquinho aí dessa divisão aí das polícias, aí tem a federal, né? Tem vocês discutem assim se tem que ter mais, de repente uma guarda municipal, ou se deveria investir mais na civil, o que vocês falam? Assim, a gente sempre, lógico, é o natural que a gente sempre procure buscar uma estruturação. Na verdade, eu não vejo que seja necessário ter muitas polícias, além das que já existem várias polícias. Eu acredito que seja a questão de estruturar, de dar condições de trabalho e de efetivo para todos. E reconhecimento salarial também, porque é uma coisa que todo mundo sabe que policial no Brasil ele é mal remunerado, né? Comparado com, talvez até com outros países e até com outras profissões, né? Policial, professor, são profissões que são desvalorizadas. Inclusive, até sempre penso, e talvez aí que haja também um equilíbrio entre ser cristão, entre ser pastor e ser delegado, é justamente esse fator, de que eu vejo que, assim como o ministério é um sacerdócio, ser policial é um sacerdócio. Uma vez eu ouvi alguém comentando nesse sentido, e eu concordo plenamente, de que para ser policial não basta ser um servidor público comum. Você tem que estar disposto realmente a sair de casa e não saber se vai voltar.
Você tem que estar disposto a se comprometer, não se limitar apenas àquela carga horária que você tem. Se o policial ele não tiver um compromisso real, ou seja, não encarar a sua profissão como um sacerdócio, ele não vai conseguir exercer bem sua profissão, e quem perde nisso é a sociedade. E isso foi algo que eu sempre achei legal, porque eu, desde garoto, eu sempre pensava que eu queria que minha profissão, de alguma forma, ela pudesse ajudar os outros. Eu não queria fazer algo que fosse apenas por ganhar dinheiro, não fosse algo apenas para poder pagar minhas contas. Eu queria fazer algo que eu pudesse ajudar as pessoas. E me tornar policial foi algo que me proporcionou isso, ajudar as pessoas. Eu consigo ver plenamente que eu tenho a oportunidade de cuidar das pessoas no momento que elas estão num grande sofrimento, numa grande perda. Às vezes é uma perda material, às vezes é uma perda até de uma vida, né? Às vezes tem pessoas que, quantas pessoas não atendi, que tinham perdido familiares, ou então mulheres que tinham apanhado dos seus maridos, né? Que tinham sofrido uma violência física, emocional, às vezes sexual, e pessoas que estavam em uma situação de vulnerabilidade, pessoas que estavam extremamente machucadas, feridas. E de alguma forma você poder dar um consolo, um alento, trazer uma paz para aquele momento, né? E aí entra a importância de ser cristão nesse momento, porque você não traz somente uma solução legal, uma solução na lei, mas uma solução também no espírito, né? Poder trazer uma palavra de conforto pro coração daquela pessoa. Você falou aí um pouco do salário do policial e foi uma das coisas que o João Batista falou aqui, né? Contente-se com o seu salário, e o policial tá exposto, digamos assim, a um suborno aqui, né? E pá, uma extorsão aqui e ali. Como é que você encara essa parte aí? Olha, eu sou... Contigo já aconteceu? Alguém já tentou... Não tão diretamente. Quando eu percebi que a pessoa estava tentando me cantar, eu falei assim: você tem certeza que você está fazendo isso? E aí, porque se eu tiver certeza, eu desconfiar que você está tentando me subornar, eu vou te prender agora. Aí a pessoa já pegava e não, doutor, não estou fazendo isso não, tal. Às vezes a pessoa tentar jogar uma conversa. Mas, infelizmente, a questão do suborno existe, e é dos dois lados, que isso é importante destacar. Para que alguém receba um suborno, alguém tem que oferecer. Então isso é muito dessa cultura do jeitinho, dessa cultura de tentar resolver as coisas. E infelizmente o policial está exposto a essa situação. Mas tanto a polícia civil quanto a polícia militar, isso eu posso testemunhar porque eu tenho visto e vivido isso, né? Eu tenho mais de 14 anos que ingressei na polícia, né? Então nesse tempo todo aí, eu pude perceber que há uma atuação muito forte, tanto da Polícia Civil quanto militar, em coibir mesmo, em cortar o mal pela raiz nas pessoas que são corruptas, né? Nos maus policiais que às vezes queimam a instituição como um todo. E isso é muito importante frisar. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar é composta por bons policiais, pessoas que gostam do que fazem, por pessoas que são corretas, honestas, mas às vezes um ou dois que tem uma atitude fora dos limites da lei que faz às vezes queimar o todo, né? Queimar todo mundo, né? Que é o problema também no cristianismo, né? E acho que todas as profissões, né? Tipo, infelizmente alguns cristãos conseguem queimar toda a igreja, toda cristianismo. Infelizmente tem isso mesmo. Por isso que a gente não pode pensar assim, né? A gente não pode pensar desse jeito. A gente nunca pode ter uma visão muito generalizada das coisas, porque a gente sabe que... A gente acaba se queimando nisso. Acaba queimando as más pessoas em cada profissão, né? Os bons profissionais acabam sendo queimados em nome daqueles que agem mal, né? Como você falou, então você consegue enxergar perfeitamente um cristão exercendo o sacerdócio dele nessa profissão. Perfeitamente, tanto que até alguns policiais com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, eles até meio que percebem que às vezes eles até confundem se estão me tratando como chefe deles ou como pastor, entendeu? Mesmo os que não são cristãos, mas muitas vezes chegam e compartilham seus problemas e pedem oração, e assim, é um ambiente muito agradável, assim, essa oportunidade. Assim, a polícia ela é uma grande família, isso é um fato, assim, há muito respeito e há muita irmandade, sabe? As pessoas tratam como irmãos mesmo, e proporciona esse ambiente muito gostoso no meio deles. Muito massa, então, Suave. Então vou pedir para você dar aí uma palavra final, umas considerações finais. Só queria acrescentar um versículo que está lá em 1 Coríntios capítulo 10,
no verso 31, que fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E isso foi algo que eu sempre tomei como máxima na minha vida e é algo que eu aplico na minha profissão. Eu busco trabalhar bem e fazer bem o meu trabalho, e graças a Deus eu sempre tive a oportunidade de desempenhar, buscar ter bons resultados em todos os lugares que eu trabalhei, porque eu sempre busquei fazer com que Deus fosse glorificado através da minha profissão também. Porque eu sei que dando um bom testemunho e agindo bem assim onde quer que eu estivesse, o nome do Senhor seria bem falado também através da minha vida, através do meu testemunho, né? Então eu tenho muito prazer em ser policial, eu tenho muito orgulho de ser policial, eu tenho muito orgulho de ser policial civil, e eu tenho muito orgulho de ser pastor, tenho muito orgulho de ser cristão. E as duas coisas eu tenho muito orgulho, porque as duas coisas eu entendo como sacerdócio e procuro fazer para que Deus seja glorificado através disso. É isso aí, galera. Encerramos então por aqui. Quero agradecer a audiência. Obrigado por estar acompanhando. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden